E após vacinação, muitas pessoas estão procurando por testes em laboratórios para saberem se estão realmente imunizadas. Mas será que isso funciona? Pois é, a nossa equipe conversou com uma especialista para tirar dúvidas. Acompanhe com o repórter Almir Costa. Um mês depois de tomar as 2 doses da vacina contra a Covid-19, muita gente tem procurado laboratórios para fazer teste sorológico. A população vacinada está atrás de respostas sobre a eficácia das vacinas usadas no Brasil. Mas vale a pena fazer teste sorológico após se vacinar contra a Covid-19? Para esta médica alergista e infectologista, nem sempre os resultados vão apontar a presença de anticorpos, porque, segundo ela, a imunização proporcionada pelas vacinas depende de outros fatores que não apenas os anticorpos. A Covid-19, várias partes do sistema imunológico estão envolvidos nessa proteção. Não só os anticorpos, a gente também tem imunidade celular, tem imunidade inata, que a gente ainda não consegue dosar comercialmente nos laboratórios. Por essa razão, a simples presença de anticorpos neutralizantes ou a ausência deles, neste momento, não me diz nada, nem que a pessoa está protegida ou nem que a pessoa está vulnerável. Diante disso, o resultado do teste de eficácia das vacinas pode gerar mais confusão na população do que oferecer respostas eficazes da proteção produzida pelos imunizantes. A gente preocupa muito com o relaxamento frente a um resultado positivo de presença desses anticorpos neutralizantes. Que a pessoa se sente que está protegida e, às vezes, relaxa nas medidas protetivas, sendo que esses anticorpos neutralizantes não garantem a resposta frente ao SARS-CoV-2. A especialista descarta a necessidade de fazer o teste para saber se a pessoa desenvolveu ou não anticorpos. Na opinião dela, não dá para pegar qualquer teste e decidir se a vacina está funcionando ou não. Ela acrescenta ainda que os laboratórios brasileiros não estão preparados para fazer teste de eficácia de cada vacina. Às vezes, uma técnica de laboratório não consegue detectar o anticorpo específico para aquela vacina. Então, é um outro ponto que deve ser de extrema importância também quando a pessoa tem intenção de fazer esses testes de anticorpos, ou anticorpos totais ou anticorpos neutralizantes. Para a médica, é necessário aguardar os estudos de fase 4, que é o levantamento sobre a resposta coletiva da imunização, e continuar adotando as medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades, como o uso de máscara, distanciamento social e lavagem constante das mãos. Medidas protetivas, elas devem ser mantidas, já que nenhuma vacina é 100% eficaz e nenhuma vacina ainda se mostrou esterilizante. Pois é, será que é mesmo ou não? Eu vou falar sobre este assunto. Nós estamos com a Flúvia Amorim, que é superintendente em saúde, de vigilância em saúde, que vai dizer para a gente primeiro, Flúvia, a gente estava falando aqui sobre a questão dos testes para verificar a eficácia da vacina. A pessoa toma as 2 doses, depois ela vai lá e faz um teste para saber se as vacinas proporcionam ou não essa proteção. Como é que você avalia essa questão desse teste, hein, Flúvia? Funciona ou não? Bom, Rosane, é uma avaliação minha, mas já tem um documento da própria Anvisa, um documento da Sociedade Brasileira de Imunização, não recomendando o uso desse teste para verificação se a pessoa tem proteção ou não pós-vacina. Porque a gente ainda não tem estudos suficientes para saber o quanto de anticorpos e quais anticorpos realmente são neutralizantes ou são protetores. Então, até que a gente tenha esses estudos finalizados, não é possível hoje afirmar que, de acordo com aquele resultado, a pessoa realmente tem ou não proteção. Agora, eu queria falar com você sobre uma análise que a Secretaria de Saúde fez e que mostra que 99% das pessoas imunizadas, por exemplo, elas conseguem sobreviver, né? Eles evitariam em 99% os casos de morte. O que se observou nessa análise preliminar em relação a mortes, internações e casos graves? Primeiro, é uma análise preliminar, só deixando isso claro, é uma primeira análise que a gente está fazendo. A gente pegou o banco de dados de todas as pessoas que foram vacinadas no estado de Goiás com 2 doses, com mais de 14 dias depois dessa segunda dose, e cruzamos com o banco de notificação, tanto de casos leves quanto de casos graves e óbito.
mortes. O que a gente verificou? Que dentre as pessoas vacinadas com 2 doses, houve uma proteção, vamos dizer assim, de 99,8% aproximadamente para as pessoas que não foram a óbito, ou seja, um percentual muito pequeno do total de vacinados é que evoluiu para casos graves e para óbito. Então, a proteção nesse grupo analisado, nessa análise preliminar, foi o dado que a gente obteve, que a vacina realmente ela é efetiva, ela protege sim contra formas graves e óbitos, e por isso mais um motivo para a gente continuar fazendo a vacinação e quem tomou a primeira dose, importantíssimo tomar a segunda dose, porque a gente viu essa proteção principalmente depois da segunda dose. Agora, o Flúvio, isso em relação a um tipo de imunizante ou incluiu aí os 13 imunizantes que estão sendo aplicados em Goiás? Nós fizemos uma avaliação para todas as vacinas utilizadas. Tá? Essa primeira avaliação preliminar, ela foi para todas as vacinas utilizadas. Nós não diferenciamos uma vacina da outra. Então, todas elas teriam mostrado esse mesmo percentual, até 99% de proteção contra a morte? Exatamente. Do grupo de vacinados, apenas 0,07 que foi a óbito. Pois é. Antes de a gente encerrar, vamos falar rapidamente aqui sobre essa questão da nova variante indiana. Como é que vocês estão avaliando essa questão em Goiás, hein, Flúvia? Em relação a essa nova descoberta, de acordo com... Na verdade, tem um projeto, inclusive, do Estado, junto com a Universidade Federal de Goiás, para que a gente possa fazer sequenciamento genômico e descobrir as variantes circulantes. E nesse projeto, a UFG, numa das amostras que foi sequenciada, ela conseguiu identificar a variante Delta, que é a variante indiana. Isso já foi divulgado, inclusive o Ministério colocou um alerta epidemiológico sobre a importância dessa descoberta aqui no estado de Goiás. É mais uma variante, é mais uma preocupação que a gente traz, porque é uma variante que ainda não estava circulando aqui, mas a gente sabia que era uma questão de tempo, infelizmente, porque as pessoas transitam no mundo o tempo inteiro, pessoas entram e saem dos países, dos estados, e isso, com certeza, é praticamente impossível a gente impedir que ela chegue até aqui, como aconteceu agora com esse resultado. Sinal de que os cuidados devem ser ainda mais redobrados, né, Flúvia? Isso traz um alerta, e principalmente para quem já tomou 2 doses. Quem tomou 2 doses de vacina, independente da vacina, precisa manter as medidas de proteção. Usar máscara, manter distanciamento, evitar aglomerações. E quem não tomou vacina, mais cuidado ainda. Então, nós não podemos baixar a guarda nesse momento. Ok, muito obrigada, Flúvia, pelas suas informações. Bom final de semana, viu? Obrigada para vocês também.